Olá, tudo bem? Está começando mais um episódio do podcast UP nas eleições 2020. Aqui nós vamos conversar com os candidatos à Prefeitura de Curitiba. O formato é bem simples, o candidato tem 2 minutos para apresentação e considerações iniciais. Depois vem a entrevista, que vai durar 20 minutos, contados a partir da primeira pergunta, e encerra com mais 2 minutos para se despedir e pedir o voto dos ouvintes. As entrevistas foram realizadas entre os dias 12 e 23 de outubro, e a ordem de exibição foi definida por sorteio. Hoje nós vamos conversar com o candidato Goura, do PDT. Candidato, então a partir de agora você tem 2 minutos para a apresentação e também suas primeiras considerações. Olá, Pedro, quero saudá-lo, saudar essa iniciativa importante para a democracia, para o fortalecimento do momento eleitoral, para as discussões sobre as políticas públicas para a nossa cidade. Bom, eu sou Goura, eu nasci aqui em Curitiba em 79, como Jorge Gomes de Oliveira Brandi. Desde os 16 anos que eu tenho estudado a cultura do yoga e aos 18 anos estive na Índia pela primeira vez, onde ganhei o nome Goura Nataraj Das. Desde então eu uso mais o nome Goura do que o nome Jorge. Sou formado em filosofia pela Universidade Federal do Paraná, fiz a minha graduação e o mestrado na UFPR, e desde os meus 20 e poucos anos que eu estou envolvido em discussões sobre as políticas de mobilidade em Curitiba, buscando incentivos e políticas públicas para os pedestres, para os ciclistas e pela redução das mortes no trânsito. Fui eleito vereador de Curitiba em 2016, com 6.573 votos. Na Câmara Municipal fui um dos líderes da oposição ao atual prefeito Rafael Greca, fui o autor da Lei da Agricultura Urbana, da Lei da Semana da Alimentação Consciente e outras 7 outras proposições que foram aprovadas. Fui eleito deputado estadual em 2018, onde atualmente sirvo como deputado, presidente da Comissão de Ecologia e Proteção aos Animais da Assembleia Legislativa. E estou candidato a prefeito de Curitiba pelo PDT, justamente buscando uma Curitiba mais participativa, mais democrática, mais inclusiva, uma Curitiba que esteja de fato no século XXI, que promova a justiça social e a preservação do meio ambiente. Essas são as nossas bandeiras principais. Agradeço mais uma vez aqui a oportunidade de fazer essa conversa com o podcast aqui da UP. Muito bem, candidato. Então agora iniciando a nossa entrevista, os 20 minutos de entrevista. Candidato, eu vou pedir para você primeiro explicar um pouco como que foi esse processo para você se tornar candidato. Foi colocado inicialmente o nome do Gustavo Fruit, depois foi trocado pelo seu nome. Eu queria que você contasse um pouco como é que foi esse momento até, de fato, você se tornar candidato. Pedro, eu nunca escondi a minha vontade, meu desejo de de colocar meu nome à disposição dos curitibanos e curitibanas para servir como prefeito. Eu, como eu já expliquei, tenho envolvimento com a cidade, esqueci de falar na apresentação, tenho 2 filhas de 11 e de 8 anos, a Sofia e a Tulasi, e sempre senti uma vontade de transformar a realidade urbana de Curitiba, buscando uma cidade diferente, uma cidade que fosse mais atrativa, mais justa, uma cidade com espaços públicos de melhor qualidade, com um trânsito mais acalmado. E quando fui eleito deputado estadual, eu já me posicionei dessa forma, né, que tinha assim esse horizonte de uma candidatura a prefeito e nunca escondi isso. No decorrer do ano que passou, 2019, agora de 2020, o também ex-prefeito, deputado federal Gustavo Fruit, manteve a sua pré-candidatura e nós temos uma relação muito harmoniosa e muito pacífica. E eu entendi que o Gustavo, então, deveria ser o nome do nosso partido. O Gustavo teve as razões dele para não prosseguir nessa intenção e o partido e ele perguntaram se eu aceitaria, né, mesmo tendo retirado o meu nome alguns meses atrás, se eu aceitaria ser o candidato. E eu refleti com pouco tempo que tive, mas aceitei esse desafio e estou muito contente da gente poder estar representando o PDT, que é um partido com bandeiras históricas no Brasil, na defesa da educação, na defesa da saúde, na defesa dos direitos humanos. E a gente está aqui defendendo essa candidatura que se baseia também no bom histórico que o PDT tem nas administrações públicas por onde passou. Históricos eu lembro aqui desde Darcy Ribeiro, de Leonel Brizola. Na gestão Gustavo Fruit, nós tivemos a criação da Secretaria Especial dos Direitos da Mulher, da Secretaria Especial dos Direitos da Pessoa com Deficiência, e entendemos que
a valorização da educação pública tem que ser também uma prioridade na gestão da Prefeitura de Curitiba. Essa é uma bandeira histórica do PDT e a nossa candidatura, então, está tendo essa bagagem histórica, mas apontando também para um futuro. Creio que a minha atuação como vereador, como deputado e também como ativista, como cidadão, ela sempre foi uma atuação que buscou uma coletividade, um envolvimento, né, de coletivos, de participação, e eu creio que isso é fundamental para a gente ter uma gestão pública da Prefeitura de Curitiba sensível e antenada com tendências mundiais, né, a participação e o fortalecimento da democracia. O plano de governo, falando agora sobre as propostas, primeiro vamos falar num geral, depois a gente vai destacando algumas. Ele é um plano que já se diz sustentável, um plano que todas ali as medidas são pensadas na sustentabilidade e desenvolvimento sustentável da cidade de Curitiba. Queria saber como é que foi a montagem desse plano, como que foi constituída cada parte ali, formando um plano integral pensando na sustentabilidade. Pedro, é muito importante essa palavra, né, a sustentabilidade, e aqui eu queria refletir um pouquinho para a gente retirar também às vezes as palavras ficam gastas, né, e elas passam a dizer pouca coisa. Na filosofia a gente estuda isso, e acho que é necessário a gente sempre refletir sobre o teor e o conceito das palavras que a gente usa. Quando a gente está falando de sustentabilidade, a gente está apontando para um horizonte a ser perseguido, um horizonte que fale da erradicação da pobreza, que é um dos objetivos do desenvolvimento sustentável da Agenda 2030. A gente está falando da participação das mulheres na política, então a ODS número 5 fala da igualdade de gênero, da isonomia. Nós já nos comprometemos que, sendo eleito prefeito, teremos um secretariado 50% de mulheres, 50% de homens, privilegiando também a participação de pessoas negras, de pessoas indígenas, das minorias que compõem a nossa cidade, ditas minorias, e queremos pensar um horizonte também que fale de uma integração de Curitiba com a região metropolitana. Por isso que a gente tem falado muito, o nosso programa de governo também explicita isso, que é a necessidade de uma integração completa de Curitiba com os demais municípios, que são nossos vizinhos, que na prática a gente não sabe onde termina Curitiba e começa Pinhais. A gente cruza o Rio Atuba ali na Vitor Ferreira do Amaral, você já está em Pinhais. Mas as pessoas vivem na região, né? Nós temos milhares de pessoas que vivem na região metropolitana, trabalham e estudam em Curitiba e vice-versa. A água que os curitibanos bebem, que sai da nossa torneira, vem da região metropolitana, dos mananciais da Serra do Mar, de Campo Magro. Nós dependemos do cinturão verde, dos mais de 15 mil produtores rurais que estão na região metropolitana. Temos que integrar as políticas de moradia, de segurança, de habitação, e essa é a nossa visão de sustentabilidade. Isso não vai ser, obviamente, atingido apenas em uma gestão. É necessário que a gente olhe para um horizonte de curto, médio e longo prazo, mas pensando Curitiba como uma metrópole. Não dá mais para a gente pensar políticas que não contemplem os 29 municípios da região metropolitana, dos quais Curitiba faz parte. A gente está falando de mais de 3 milhões de pessoas. A gente está falando também, Pedro, de uma inserção de Curitiba, não só como a capital dos paranaenses, mas como uma cidade que tem influências para todo o nosso litoral, para os Campos Gerais, aqui pensando apenas nesse raio mais próximo, mas uma cidade cosmopolita, uma cidade que é referência para o mundo inteiro na área de urbanismo, que tem laços econômicos com diversas nações e diversos municípios do mundo inteiro, e a gente precisa pensar essa sustentabilidade também nesta perspectiva, e aqui eu concluo destacando duas coisas. Queremos um desenvolvimento econômico da cidade, vamos fomentar um desenvolvimento econômico sustentável. Isso significa que deve ser um desenvolvimento que promova a redução das desigualdades sociais, que ainda são muito gritantes em Curitiba, e junto com a preservação do meio ambiente. Não é uma coisa ou outra, são as duas coisas andando em paralelo, como dois lados, dois trilhos, né, pelos quais a gente vai atingir esse objetivo de uma real sustentabilidade, não apenas na propaganda, não apenas na palavra, mas na prática e na efetividade. Nessa linha, o projeto, a proposta que mais chama a atenção
é a questão do lixo zero, que já é colocado como uma proposta a longo prazo, então algo que não vai ser do dia para a noite, mas que é uma reformulação em tudo que envolve a questão do lixo, desde a produção até a coleta, a reciclagem. Como que é essa proposta e o quanto é possível se fazer em um mandato? Perfeito, Pedro. Curitiba atualmente, né, eu falei isso até nos debates, a gente gasta quase 200 milhões de reais por ano para enterrar lixo. E sendo que Curitiba faz parte de um consórcio, junto com a região metropolitana, o CONRESOL, Consórcio de Resíduos Sólidos, que comporta 23 municípios, dos 29 da região metropolitana. Todo esse consórcio, e Curitiba é a grande geradora de lixo desse consórcio, gera cerca de 2.500 toneladas de lixo por dia. Todo esse resíduo é levado para a Fazenda Rio Grande, para o aterro. Só que, assim, 50% desse material é material orgânico, aproximadamente 50%. É material que poderia ser objeto de políticas de compostagem, ou seja, do tratamento dos resíduos orgânicos, transformando lixo orgânico em insumo para a agricultura, transformando lixo em adubo, fazendo com que o cinturão da agroecologia, dos produtores rurais de Curitiba e da própria agricultura urbana dentro de Curitiba possa ser beneficiado. Então, nós entendemos que é necessária uma política de estímulo à compostagem doméstica, à compostagem nos edifícios, nos condomínios, nos grandes geradores de resíduos orgânicos. A prefeitura tem que ter pátios de compostagem, compostar os materiais derivados das nossas feiras, dos nossos mercados. Tudo isso não é lixo, por isso que a gente fala que é lixo zero, porque isso que a gente chama de lixo, dependendo da perspectiva, é um recurso, né? É um insumo, é um adubo que vai ajudar o agricultor. Por outro lado, os outros 50% do lixo que a gente gera, cerca de metade, 20%, 25%, é material reciclável, é material que poderia ser destinado de forma mais adequada às catadoras, os catadores, às associações que cumprem um papel ambiental importantíssimo para Curitiba. E essas pessoas, elas são invisibilizadas pela nossa sociedade e pela atual gestão da Prefeitura de Curitiba. Nós pretendemos dar um apoio amplo na forma de barracões, de estrutura, de distribuição de equipamentos de proteção individual, para gerar renda para essas mais de 15 mil pessoas que trabalham com a coleta de materiais recicláveis e reduzindo o impacto ambiental. Com isso, Pedro, a gente vai conseguir aumentar o tempo de vida útil do nosso aterro. Então, é possível, sim, em 4 anos, a gente avançar muito numa política que busque esse lixo zero. E, por fim, eu destaco a necessidade de ampla e rigorosa transparência na gestão do lixo de Curitiba. A gente não sabe exatamente como que isso é gasto, a gente sabe que a gente paga, nós, curitibanos, contribuintes, pagamos por tonelada de lixo que é levado para o aterro. Alguns anos atrás isso era R$70 a tonelada. A gente tem que rever isso e fazer com que o recurso dos contribuintes seja melhor destinado para a educação, para os espaços públicos, para a saúde como um todo. Por isso que a gente defende uma Curitiba lixo zero e uma política municipal de resíduos sólidos que esteja alinhada com as diretrizes da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Agora, falando um pouco sobre a saúde, é um momento de maior tensão aí acho que da história, até diria. Claro que teve a peste negra, também foi uma outra pandemia grande, mas em questão de tensão das pessoas, dos médicos, dos profissionais, e ao encontro disso vem a proposta de levar a saúde mental para esses profissionais. É um trabalho também aí para combater também o desgaste, o estresse dos profissionais. Gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso. Pois é, Pedro, a pandemia para a nossa geração ela é um marco, né? Assim, estou me incluindo aqui já com 40 anos, mas para a geração tua, enfim, de todos nós, acho que nós não esperávamos vivenciar isso. E é uma situação que pegou o mundo inteiro. Né? Todos nós, sociedade global inteira está vivenciando isso, alguns mais, outros menos, e a gente sabe que a corda aperta mais para os mais vulneráveis como um todo. E entendemos que o tema da saúde mental ele tem que ser visto numa perspectiva ampla. Precisamos de uma sociedade que fomente a saúde mental dos seus indivíduos, de uma sociedade que fomente bons hábitos, que fomente uma cultura da paz,
uma cultura do autocuidado, para que a gente tenha indivíduos mais equilibrados que possam contribuir para o conjunto da sociedade. Por isso que a gente está enfatizando no nosso programa de governo a valorização e os investimentos maiores para as equipes de saúde mental, para o conjunto da população. Nós queremos que a saúde mental esteja presente logo na atenção primária nas unidades de saúde e que seja um tema que seja acompanhado com profissionais qualificados, com psicólogos, com psicoterapeutas, com terapeutas ocupacionais, que possam estar presentes logo no início dos diagnósticos para ajudar a que situações não se agravem. Então, vamos tratar da saúde mental logo na atenção primária e também criar um trabalho de saúde mental, de apoio à saúde mental dos servidores públicos de Curitiba. E aqui, em especial, eu destaco os servidores da saúde, que você bem mencionou, que têm um trabalho estressante, um trabalho difícil e que precisam também serem cuidados e terem uma atenção por parte da prefeitura, as servidoras e servidores da rede municipal de educação. O pessoal acha que é fácil dar aula para as crianças, não é fácil. Eu sou professor, já dei aula também, sou mais professor de yoga, de filosofia, e a gente sabe que não é fácil, e com a proposta do EAD, a gente sabe que isso exige também muito das nossas professoras, então, uma atenção especial à saúde mental das nossas professoras e, por fim, a saúde mental dos trabalhadores da segurança pública do município de Curitiba. Os mais de 1.600 guardas municipais que prestam um serviço essencial à nossa cidade e que não são reconhecidos nisso. É um trabalho muito difícil, um trabalho que exige contato com realidades muito agressivas, muito violentas e que, por vezes, pode ocasionar severos traumas nessas pessoas. Então, vamos dar plena atenção à saúde mental para que a gente possa ter, como se fala, corpos sãos e mentes sãs numa sociedade cada vez mais que promova a saúde de todos os indivíduos. Você falou sobre educação, e eu gostaria de falar sobre o plano de carreira dos professores, que foi atualizado com o Gustavo Fruit, e daí na hora da aprovação foi quando aconteceu lá o dito pacotaço do prefeito Rafael Greco, onde levou várias propostas para votação na Ópera de Arame, na época em que você era vereador. Então eu gostaria que você comentasse um pouco isso e falasse quais são os projetos aí para a educação, para o plano de carreiras, caso você seja eleito. Bom, o que aconteceu em 2017, eu era vereador, foi um espetáculo de truculência e de arrogância por parte do atual prefeito, que se contradisse com tudo que ele falou enquanto candidato em 2016. Ele logo no início, no primeiro semestre da sua gestão, fez esse pacotaço, foi um conjunto de projetos de lei que tramitaram em regime de urgência. Para quem não sabe, isso extingue toda a possibilidade de amplo debate com a sociedade, com os servidores públicos, e culminou naquele também espetáculo deprimente que foi a transferência do Parlamento Municipal do Palácio Rio Branco para a Ópera de Arame. Nós tentamos até o último momento apelar a um senso de empatia, ao diálogo, a uma construção participativa e fomos completamente ignorados pelo prefeito Rafael Greco, e a gente viu que a conversa do prefeito foi através da polícia militar, com professores sendo agredidos, com guardas municipais, com servidores públicos sendo violentamente agredidos ali, a mando do prefeito Rafael Greco. Nós entendemos que é necessário, antes de tudo, reestabelecer esse diálogo com os servidores públicos. Aqui eu falo de todos os servidores públicos, em especial, a tua pergunta, Pedro, as servidoras e servidores da educação pública de Curitiba. Então, vamos reestabelecer esse diálogo, que atualmente está interrompido. Você pode perguntar para qualquer professora se ela está contente, se existe esse diálogo. Não existe. Nós queremos reestabelecer com responsabilidade fiscal, com responsabilidade com a administração pública, retomar as possibilidades de reestabelecer o plano de carreira dos servidores. Foi uma conquista, foi amplamente discutido e aprovado pela Câmara Municipal, sancionado pelo ex-prefeito Gustavo Fruit. Queremos que Curitiba volte a estar no primeiro lugar do ranking do IDEB, dentre as capitais. Queremos uma educação de qualidade que só vai vir se nós tivermos servidores
qualificados, servidores que sintam-se valorizados pela Prefeitura de Curitiba. Queremos igualmente, Pedro, fortalecer a educação de jovens e adultos na nossa cidade, que foi interrompida e também enfraquecida pela atual gestão, fazer com que os índices de alfabetização sejam próximos a zero em Curitiba, os índices de analfabetismo. Queremos fortalecer a educação especial, a inclusão das crianças com deficiência e criar um ambiente escolar estimulante, excitante, em que as crianças tenham vontade de ir para a escola, com uma merenda gostosa, saborosa, orgânica. Defendemos uma merenda 100% orgânica, servida na rede municipal, e que a gente possa superar esse déficit de vagas nas creches de Curitiba. Atualmente a gente está falando de quase 10 mil crianças que não têm creches disponíveis, e com isso a gente vê situações extremas e completamente inadequadas, onde pais que não têm onde deixar as suas crianças têm que levar as crianças para o trabalho, catadores e catadoras de materiais recicláveis levando suas crianças junto consigo para a coleta dos materiais nas ruas da cidade. Então nós queremos dar esta atenção para as nossas crianças, para os nossos professores e professoras, e valorizar a educação pública como um todo. Candidato, a gente tem mais 1 minuto e 10 segundos aqui. Gostaria que você falasse um pouco sobre a mobilidade agora, que é uma das principais bandeiras também. E eu queria saber, para ser bem direto, tem espaço para bicicleta em Curitiba? Porque aumentou muito a venda, mas em questão de estrutura ainda falta muita coisa. Pedro, falta muito. A gente tem que pensar uma mobilidade sustentável, ou seja, uma mobilidade onde todos possam andar num ônibus, num transporte coletivo de qualidade, com uma tarifa acessível, com conforto e com segurança. Temos que sim incentivar e melhorar a infraestrutura para o uso da bicicleta. Tem muito, muito espaço para que Curitiba seja conectada por ciclofaixas e ciclovias do norte ao sul, ao leste ao oeste da cidade, e garantir com que os pedestres e as pessoas com deficiência tenham acessibilidade. Essa é a nossa prioridade, criar um trânsito acalmado e uma mobilidade sustentável, onde as crianças e os idosos possam andar com segurança na nossa cidade, onde todos possam pedalar com segurança e onde o transporte coletivo seja novamente uma fonte de atração e de orgulho para os curitibanos. Vamos trabalhar nesse sentido. Encerramos então agora o tempo da entrevista. Nós conversamos hoje com Goura, candidato do PDT. E agora, candidato, você tem 2 minutos para fazer suas considerações finais e também para pedir o voto dos nossos ouvintes. Obrigado, Pedro. Ficou um pouco corrido aqui, é muito tema para a gente falar em tão pouco tempo, mas agradecer a iniciativa mais uma vez. Lembrando que, como eu já disse, nós estamos pensando no desenvolvimento sustentável de Curitiba, a promoção da redução das desigualdades, com estímulo a uma economia criativa, uma economia limpa, uma economia de alto valor agregado, uma economia que valorize os pequenos e microempreendedores da nossa cidade e uma economia descentralizada nos 75 bairros da cidade. Da mesma forma, pensar uma cultura descentralizada, pensar espaços públicos de qualidade em todos os bairros de Curitiba, com quadras de esporte em ótimo estado, com pistas de caminhada, espaços acessíveis para todos e todas em nossa cidade. Esse é o nosso desejo, junto com uma integração metropolitana completa nas políticas de habitação, de mobilidade, de geração de emprego e de preservação do meio ambiente. Não faz sentido a gente pensar Curitiba sem esta integração. Todos nós estamos vivenciando a falta de água nas nossas casas e isso só vai ser resolvido de forma definitiva com esta integração com a região metropolitana, com uma visão de longo prazo que tenha este horizonte dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Esse é o nosso objetivo. Peço o voto de vocês, conheçam as nossas propostas nas nossas redes sociais e dia 15 de novembro, se você pensa desta forma, eu peço o teu voto. Vote 12, vote Goura, vote Ana Moro e vamos construir juntos essa cidade realmente sustentável. Estamos chegando ao final de mais uma edição do podcast O P nas Eleições 2020. A apresentação, Pedro Talim. Produção, Samar Mourad. Trabalhos técnicos, André Ambonati. Professora orientadora, Sandra Nodari. E coordenadora do curso de jornalismo da Universidade Positivo, Maria Zaclis Veiga.
Agradeço a você que nos acompanhou até aqui e até a próxima.